Olá, pessoal! Aqui é Giovana, do Farmácia Fácil, e a videoaula de hoje é sobre antibióticos. Primeiramente, o termo antibiótico refere-se a toda substância capaz de destruir ou inativar os micro-organismos vivos. Nós comumente associamos este termo aos antibacterianos, que podem ser bactericidas, ocasionam a morte e destruição da bactéria, ou bacteriostáticos, inibem a sua multiplicação. Para entendermos um pouco o mecanismo de ação dos fármacos, precisamos lembrar como uma bactéria é formada, que é basicamente por parede celular, membrana plasmática, DNA e ribossomos. Vamos classificar os antibacterianos pela sua ação. Os que inibem a síntese de DNA, como as quinolonas e os imidazólicos. Os que inibem o metabolismo do ácido fólico, trimetroprima e sulfanamidas. Com danos à membrana plasmática, como polimexinas e daptomicinas. Os que inibem a síntese de proteínas, como os aminoglicosídeos, tetraciclinas, anfenicóis, macrolídeos e lincosamidas, e os que inibem a síntese de parede celular, os beta-lactâmicos e os glicopeptídeos. Nesta videoaula, nós vamos ver os que inibem a parede celular. Existem muitas doenças que podem ser tratadas pelos antibacterianos. Estas são apenas algumas das principais doenças causadas por bactérias. O importante aqui é o médico avaliar qual a doença e a bactéria envolvida para adequar seu tratamento. Lembrando que todos os antibióticos só podem ser comercializados com prescrição médica e retenção da receita. A parede celular da bactéria é formada por peptídeo glicano, que nada mais é que uma mistura organizada de açúcar e aminoácidos que formam uma estrutura rígida, como um muro de uma represa. Esta estrutura protege a membrana plasmática das bactérias do meio externo, impedindo que ocorra a lise da célula por osmose. Os beta-lactâmicos agem impedindo a construção dessa parede, que é feita pela enzima PBP ou DD-transpeptidase, por um processo de transpeptidação. Portanto, são bactericidas, causam a morte da bactéria por lise osmótica. Nas bactérias gram-positivas, a parte externa à membrana celular é formada somente por peptídeo glicano. Porém, nas gram-negativas, a parte externa à membrana celular é formada por uma camada muito fina de peptídeo glicano e uma outra membrana externa. Por isso, os inibidores de parede celular tendem a não funcionar nas gram-negativas. Os beta-lactâmicos ainda são subdivididos em penicilinas, cefalosporinas e carbanêmicos. Vamos para os fármacos da classe penicilinas. Temos a amoxicilina ou amoxil, amoxicilina mais clavulanato ou clavulin, ampicilina ou amplacilina, benzilpenicilina ou benzetacil. Fármacos da classe das cefalosporinas. Temos a cefalexina ou Keflex, cefazolina ou Kefazol, cefaclor ou Ceclor, ceftriaxona ou Rocefin, cefadroxila ou Cefamox. Fármacos carbanêmicos, imipenem ou Tienan. Os principais efeitos colaterais são reações de hipersensibilidade, de uma simples urticária até um choque anafilático, como o caso das penicilinas, neurotoxicidade, nefrotoxicidade e toxicidade hematológica. Vamos para os glicopeptídeos. O mecanismo de ação é parecido com os beta-lactâmicos, porém, ao invés de agir na enzima PBP, ela vai agir diretamente no aminoácido D-alanina, não permitindo sua utilização para a construção da parede celular. O fármaco representante da classe é a vancomicina. Os principais efeitos colaterais são febre, calafrios, flebite, síndrome do pescoço vermelho, nefrotoxicidade, otoxicidade, leucopenia e eosinofilia. Por hoje é isso. Nas próximas videoaulas abordaremos as demais classes de antibióticos. Muito obrigada e até a próxima videoaula!